Se eu tenho, então, a localização dizendo que está falando do leste, pessoal, aí a gente vai lembrar o seguinte, o leste é 25 graus, ok? 19 minutos e 7 segundos. Então o que eu preciso fazer? Multiplicar por 60. Então fazer aquela regrinha de 3 simples, né? Então se eu multiplicar 25 vezes 60 para facilitar, você vai perceber que vai dar 1.500, né? Mas é 1.519. Óbvio, eu já tenho 19 minutos aqui e 7 segundos ali, que transformando em minutos também, né? Fazendo aquela regra de 3, nós vamos ter exatamente 1.519 minutos, né? Aliás, 1.519,28 minutos. Lembrando, como é que a gente faz isso, pessoal? Pela regra de 3, né? Então, se eu tenho 1 grau igual a 60 minutos, se eu pegar então os 25 graus que eu tenho e multiplicar por 60, eu vou ter já os 1.500. Ou 19, não precisa transformar, né? Porque ele já está transformado em minutos. Aí eu só vou ter que transformar os segundos também pela mesma regra de 3 para dar os 0,28 minutos, tá? Lembrando que o 7 está em segundos aí. Ok? Então é dessa forma que você precisa resolver a questão, uma questão de coordenada geográfica de localização muito interessante. Beleza? Bom, vamos ver lá a 04. A linha reta imaginária que une as coordenadas geográficas dos pontos extremos na direção leste, 25 graus, 19 minutos, 17 segundos sul, e dos pontos, sul e 48 graus, 5 minutos e 37 segundos oeste. E a da direção oeste, 25 graus, 27 minutos, 16 segundos e 54 graus, 37 minutos e 8 segundos. É conhecida como Trópico de Capricórnio? Não, pessoal, né? Vejam, não é conhecido como Trópico de Capricórnio, estamos falando aí da Antípota, do Paraná, tá? Então, essa informação, depois vocês vão perceber ali mais pra frente, na verdade nem é Antípota, né? Ele simplesmente pegou uma linha reta entre o outro ponto extremo. Na verdade, o Trópico de Capricórnio não faz parte do ponto extremo, ele corta o norte do Paraná aqui, ó, mas ele não faz parte do ponto extremo, então, por isso essa alternativa estaria errada aí, tá? Vamos ver ali a 08. A média das latitudes e a média das longitudes dos pontos extremos norte e sul são respectivamente, tá? 24 graus, 36 minutos e 59 segundos sul e 51 graus, 45 minutos e 41 segundos. Veja, pessoal, por que essa aqui está certa? Ela assusta quando a gente vê essas informações, né? Só que você precisa fazer o seguinte, pega as informações que você tem aqui. Então ele vai falar o seguinte, a média da latitude e a média da longitude dos pontos extremos norte e sul. Você pega então o ponto extremo norte e o ponto extremo sul, soma, divide por 2. O ponto extremo oeste, né? Mesma coisa, né? Ponto extremo oeste das duas coordenadas, soma e divide por 2 e você vai ter a média disso. Então, quando você tem a média disso, fica fácil. Não é uma loucura, não. São só muitos números. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte. Lembre-se sempre, né? Graus embaixo de graus, minutos embaixo de minutos, segundo embaixo de segundos, tá? Então, para não confundir, simplesmente é isso. Eu considero, na verdade, a única alternativa ali que traz um pouco mais de dificuldades é a alternativa 16. Por quê? Né? Porque ela traz aí uma ideia que eu preciso mostrar para vocês com mais calma, que diz assim, a coordenada geográfica da antípota do ponto extremo oeste corresponde a 25 graus e 27 minutos e 16 segundos norte. E a 125 graus, 22 minutos e 52 segundos leste. Por que é importante você entender essa aí, né? Só para que você entenda. Quando nós falamos de antípota, né? A antípota norte e sul é muito tranquilo, né? É tranquilo para você resolver. Por quê? Você pega o equivalente no ponto do hemisfério contrário. Então, se eu tenho 25 graus e 27 minutos, 16 segundos sul, eu uso isso no hemisfério norte igualzinho, 25 graus, 27 minutos, 16 segundos, norte sem problema nenhum, né? Isso não é uma dificuldade. Agora, quando nós falamos de longitude, é um pouquinho mais complicado.
Porque, pessoal, a antípota, na verdade, ela é 180 graus que a gente chama aí da metade, né, da linha internacional de mudança de data, menos o valor de longitude que nós temos. Então, se eu tenho um valor de longitude de 51 graus, 45 minutos, 41 segundos, por exemplo, eu tenho que deduzir isso de 180 graus. Então veja, a antípota longitudinal é um pouco mais complicada. Eu pego então o valor, a localização que eu tenho, né, e diminuo de 180 graus, que é o valor da linha internacional de mudança de data. E eu preciso daí também trocar o hemisfério. Então se eu estou falando do hemisfério oeste, eu preciso colocar o hemisfério leste. Então vamos dizer simples, né? Eu tenho 20 graus oeste. O que eu faço? Pego 180 menos 20 dá 160, só que é 20 graus oeste, vira 160 leste, ok? Se eu tenho, sei lá, vamos fazer um outro exemplo, eu tenho 70 graus leste. Para eu saber a antípoda, eu deduzo, então, tiro, né, de 180, vai ficar 110, só que daí eu mudo para oeste, ou seja, eu tenho que trocar o hemisfério e aí a gente resolve a questão, tá? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula aí falando de localização. Gostaria muito que vocês fizessem comentários, mandassem as suas dúvidas para que nós pudéssemos responder para vocês e ajudar você nesse período de estudo, tá bem? Então, fica aí, nós vamos voltar depois na próxima aula com outros assuntos sobre o Paraná. Obrigado.